Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia para todos os ouvintes do canal Católico hoje, nesse 14 de novembro, nessa quinta-feira. Vamos pedir a luz de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Desde já, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos, a sua comunidade, essa reflexão do dia. E hoje o Evangelho é de Lucas 17, 20 a 25. Muito bem, vamos então iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Não se poderá dizer está aqui ou está ali. O reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas nos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje o tema é o reino de Deus. E a maneira como nós nos relacionamos com o reino de Deus, que é o que Jesus vai explicar para nós. Os fariseus, eles queriam sinais grandiosos, miraculosos da presença do reino de Deus. Porém, Jesus, ele vai dizer que a presença do reino é uma coisa muito mais sutil do que se pode imaginar. E os fariseus não eram capazes, talvez, de perceber essa sutileza da presença do reino que já está em Jesus, porque Jesus, ele é o reino e o reino é Jesus, nós bem sabemos. Então, primeiro, o reino de Deus não é um espetáculo, muito ao contrário do que pensavam os fariseus. Não vem com ostentação, mas vem muitas vezes silenciosamente, né? E também no interior. Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. Então, não está no futuro, como os fariseus pensavam que estava no futuro. Não, já está no presente, já está atuando, já está agindo. A pessoa de Jesus é a presença do reino. E o reino de Deus está no coração daquele que o acolhe. Sem dúvida, Deus, ele tem uma ação discreta, uma presença discreta. E o reino de Deus vai se manifestar, sim, por atos de compaixão, por atos de amor, por atos de misericórdia. E isso acontece na vida de Jesus. Jesus, ele está externando, expressando essa compaixão de Deus, essa presença de Deus. O reino de Deus já está em movimento. Então, as pequenas ações que nós também fazemos em nossa vida, experimentamos, é uma indicação da presença do reino de Deus, da nossa conexão com o reino de Deus. Se estamos conectados ao coração de Cristo, coração bondoso, misericordioso, e expressando em nossa vida os sentimentos do coração de Cristo, com certeza o reino de Deus está se movendo de nós para esse mundo, sem dúvida nenhuma. E a essência do reino está no coração. É dentro, muito mais dentro do que fora, com sinais espetaculares. Não é exatamente isso. Então, Jesus fala depois da vida gloriosa do Filho do Homem, que vai ser como um relâmpago. Esse retorno de Jesus é um mistério, nós bem sabemos. Isso é uma coisa que nós não podemos compreender claramente. Então, Jesus faz a sua primeira vinda nesse mundo e Jesus fala de uma vida gloriosa do Filho do Homem, como nós bem sabemos, a igreja ensina que é a parousia. Porém, então, nesse momento, ele também nos faz um chamado à vigilância, porque entre a primeira vinda e a segunda vinda gloriosa, nós temos que estar vigilantes, né? Caminhando na presença de Cristo e na sua luz. Então, estar vigilante é o mesmo que estar pronto para o que der e vier. Quando o povo lá na escravidão, naquela noite da libertação, receberam a ordem de sair do Egito, eles estavam prontos com os cingidos, né, sandálias nos pés, estavam prontos para fazer a jornada, é isso. Então, pronto para partir e deixar tudo para trás, é mais ou menos isso. Então, estar preparados para a vinda do Senhor e evitar de correr atrás de supostos libertadores, supostos salvadores, porque eles aparecem nesse mundo. A gente não tem que ir atrás de falsos profetas. Eles existem aos montes no mundo, enganando as pessoas, é claro, com certeza. E com as suas falsas profecias também. A gente sabe de muitos gurus por aí pelo mundo afora que se passaram quase que como salvadores da humanidade. E a gente sabe que não eram salvadores coisa nenhuma. Só temos um Salvador, que é Jesus Cristo. Portanto, podemos trazer essa reflexão hoje para a nossa vida, porque o reino de Deus está no meio de nós.
E Deus ele está em nosso interior pela oração, pela meditação, pela prática das boas obras que nós podemos fazer em nossas vidas, expressar, né, estender para os nossos irmãos. E devemos construir o reino também com as nossas ações, com a nossa atitude nesse mundo. E, sem dúvida, devemos viver na esperança, porque o reino de Deus é para nos dar esperança. Assim a gente consegue vencer as atitudes de desânimo tão grandes nesse mundo. Vivemos num mundo tão complicado e difícil, a gente sabe, não só em nível aqui de localidade onde nós vivemos, nesse país, nesse local, etc., mas o próprio mundo está realmente passando por crises muito grandes, nós bem sabemos. Mas a gente não deve perder a esperança. Se o reino de Deus está entre nós, por mais que o caos esteja ao nosso redor, nós temos esperança. Nós temos esperança e devemos mantê-la. Bem, as questões para a nossa vida que a gente pode levantar hoje para a nossa meditação é que qual é a relação entre o reino de Deus e a nossa vida? A gente percebe essa relação? A gente cria essa relação? E como experimentar o reino de Deus na minha vida? Como eu tenho feito isso para experimentar? E depois, o que significa, na verdade, estar preparado? Será que estamos preparados? Será que estamos buscando desenvolver em nossa vida esse alerta, essa vigilância, essa preparação contínua? Pensemos nisso. E desde já, você pode deixar o seu like nesse vídeo e compartilhá-lo também. Vamos encerrar com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, fiquemos em paz, tenhamos um bom dia. Lembre-se que no canal nós temos também a reflexão sobre os santos. E nesse vídeo eu vou deixar uma pequena reflexão sobre São Serapião, um grande santo da igreja, para esse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, nesse 14 de novembro, fazemos recordação da memória de São Serapião, que foi um santo do século XIII, conhecido pela sua devoção e também pela sua coragem. Ele nasceu na Inglaterra por volta do ano 179 e, ainda jovem, serviu às cruzadas para defender a fé cristã na Terra Santa. Mais tarde foi inspirado pelo espírito de pobreza e caridade de São Pedro Nolasco e se juntou à Ordem de Nossa Senhora das Mercês, mais conhecidos como Mercedários, uma ordem fundada para resgatar cristãos capturados pelos mouros. Como mercedário, São Serapião se dedicou à missão de resgatar prisioneiros cristãos. Em uma dessas missões, ele foi capturado e martirizado em 1240, sofrendo uma morte brutal por crucifixão. Ele é lembrado por sua fidelidade, amor aos pobres e por ter dado sua vida em prol da liberdade dos fiéis. São Serapião é reverenciado como um exemplo de sacrifício e zelo apostólico. Lembremos desse homem santo hoje que nós fazemos essa recordação dele. Peçamos a Deus que nos inspire também atitudes corajosas, atitudes de testemunho, atitudes de engajamento na nossa fé, diante de um mundo mau, um mundo difícil no qual nós vivemos. São Serapião, rogai por nós.